A Paixão de Cristo segundo os Evangelhos. No jardim do Getsemane. Tendo Jesus participado da ceia da Páscoa com os discípulos e partilhado com eles as últimas instruções, dirigiu-se vagarosamente para o jardim do Getsemane. Sob a luz da lua cheia, num céu sem nuvens, Jesus conversava animadamente com os discípulos, instruindo-os e animando-os. Mas, ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Nunca dantes o viram assim. Ao chegar ao jardim, os discípulos procuraram o lugar habitual do retiro do mestre para que ele pudesse descansar. Cada passo o mestre dava com grande dificuldade. Por 2 vezes foi ele amparado pelos discípulos. Ao chegarem ao horto, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e retirou-se para um lugar à parte, para orar. Ficai aqui, disse-lhes, e velai comigo. Foi um pouco adiante e caiu prostrado por terra. Sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. Sentia que o abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Ao sentir Cristo, interrompida sua unidade com o Pai, temia que em sua natureza humana não fosse capaz de resistir o grande conflito com os poderes das trevas. Esta era a derradeira e tremenda luta. Satanás sabia que se vencesse agora, toda a humanidade ficaria para sempre sob o seu poder. Em sua agonia, Cristo apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. O orvalho da noite cai-lhe sobre o corpo curvado. De seus lábios irrompe o amargo brado. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não como eu quero, mas como tu queres. Na suprema angústia de sua alma, foi ter com os discípulos com o desejo de ouvir algumas palavras de conforto e simpatia, mas achou-os adormecidos. Os discípulos acordaram ao ouvirem a voz do mestre, porém mal o conheceram. Tão mudado estava o seu semblante pela angústia. Vigiai e orai, disse-lhes Jesus, para que não entreis em tentação. Voltando, Jesus tornou a procurar seu retiro, caindo prostrado de novo, vencido pelo horror de uma grande treva. Sua humanidade tremia diante a grande prova. Na balança, oscilava a sorte da humanidade. Cristo poderia se recusar a beber o cálice reservado ao homem culpado. Novamente exclama em agonia: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. 3 vezes proferiu esta oração. 3 vezes recuou sua humanidade do derradeiro, supremo sacrifício. Ele vê o destino da humanidade e não se desviará de sua missão. Sua prece agora respira apenas submissão. Se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Havendo tomado a decisão, cai ao solo do qual se erguera parcialmente. Gotas de sangue que suara manchavam-lhe o rosto desfigurado.
O Salvador pisara sozinho o lagar e do povo ninguém com ele havia. Mas Deus sofria com seu filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes angélicas, e melhor poderiam compreender quão ofensivo é o pecado aos olhos de Deus. Os mundos não caídos e os anjos celestiais vigiavam com grande interesse o conflito que se aproximava do desfecho. Os poderes do bem e do mal aguardavam para ver qual a resposta que seria dada à oração de Cristo 3 vezes repetida. Nessa horrível crise, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus veio para fortalecê-lo, a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. A agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram. Uma paz celestial pairava-lhe no rosto manchado de sangue. Suportar aquilo que criatura humana jamais poderia sofrer, pois provara os sofrimentos da morte por todos os homens. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Ouviram-lhe a voz, qual música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. Novamente os discípulos adormecem. Jesus vai ter com eles, contempla-os e diz: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ao proferir estas palavras, ouviu as pisadas da turba que vinha em sua procura e disse: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Adiantou-se Jesus para enfrentar o traidor. Achando-se à frente dos discípulos, disse: a quem buscais? Responderam: a Jesus Nazareno. Jesus disse: sou eu. Ao serem proferidas estas palavras, o anjo que há pouco estivera confortando a Jesus interpôs-se entre ele e a multidão, que recuou cambaleando. Os discípulos contemplavam tudo silenciosamente, com admiração e respeitoso temor. Rapidamente, porém, mudou a cena. A turba ergueu-se. Novamente fez o Redentor a pergunta: a quem buscais? Tornaram a responder: a Jesus Nazareno. O Salvador disse então: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. E apontou aos discípulos. Judas não esqueceu a parte que devia desempenhar. Fora ele que conduzira a turba até ali, dizendo-lhes: o que eu beijar é esse, prendei-o. Judas aproxima-se do mestre, toma-lhe a mão como um amigo familiar. Com as palavras: eu te saúdo, Rabi, ele o beija e parece chorar, como sentindo com ele o perigo que corria.
Jesus lhe disse: amigo, aqui vieste. E acrescenta: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Esse apelo deveria ter despertado a consciência do traidor, mas já era tarde demais. Entregara-se a Satanás e não tinha poder para lhe resistir. A turba apodera-se de Jesus e amarra suas mãos. Os discípulos ficaram indignados e decepcionados ao verem as cordas trazidas para prendê-lo. Em sua indignação, Pedro puxou a espada precipitadamente para defender o mestre, mas apenas cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Jesus viu o que fora feito, soltou as mãos, ainda que firmemente presas, e dizendo: deixai-os, basta, e tocou a orelha, e esta sarou imediatamente. Disse então a Pedro: guarda a tua espada, porque os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Jesus, voltando-se para os dignatários judeus e a turba, fixou neles o seu penetrante olhar e disse-lhes: saístes contra mim como para um ladrão ou salteador, com espadas e varapaus. Todos os dias me assentava ensinando no templo. Tinhais oportunidade de deitar-me as mãos e nada fizestes. Mas a noite é mais adequada para a vossa obra. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Os discípulos ficaram aterrorizados ao ver que Jesus permitia que o prendessem. Escandalizaram-se de que ele suportasse essa humilhação. Não podiam entender a sua conduta e censuraram-no por se submeter à turba. Em sua indignação e temor, Pedro propôs que se salvassem a si mesmos. Seguindo esta sugestão, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mas Cristo predissera essa deserção. Eis que chega a hora, dissera, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo.